Bom, pessoal, tudo bom? Vamos falar hoje um pouquinho sobre as leis de Ohm. Então a gente já aprendeu sobre as quatro grandezas básicas da eletricidade, né? São potência, medida em watts, tensão, também chamada de DDP, né? Diferente potencial, medida em volts, corrente elétrica, medida em ampere, e nós vimos a resistência, que é a medida em ohms, que é aquele símbolo do ômega, né? Parece o símbolo da Darkseid. Então, beleza. Dentro desse tópico da grandeza de resistência, a gente viu que a resistência é a oposição à passagem da corrente, né? E o que diz a primeira lei de Ohm? Foi uma lei proposta por George Simon Ohm, então da unidade vem o nome dele, né? A unidade vem do nome dele, homenagem a ele, né? Então ele diz que a corrente elétrica que atravessa um dispositivo qualquer é sempre diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada a esse dispositivo. Tá, mas o que isso quer dizer, né? Então significa assim, ó, que se tu aumentar em 10 vezes a tensão em cima do dispositivo, então a corrente que passa por ele aumenta em 10 vezes. Também o mesmo vale para o caso da redução de tensão. Então estou dizendo assim, ó, um dispositivo que apresenta resistência elétrica, o que essa resistência vai fazer? Se tu aumenta a tensão, a corrente aumenta junto. Se tu diminui a tensão, a corrente diminui junto. Ah, dobrei a tensão, a corrente dobra também. Ah, reduzir a corrente a tensão em 5 vezes, a corrente reduz em 5 vezes também. Então tem uma relação direta, ou seja, elas são proporcionais, tá? Então, quando o equipamento apresenta esse comportamento, o gráfico da DDP, que é a tensão, né, e da corrente será retilíneo, ou seja, a resistência do dispositivo é independente da variação da DDP. E esse equipamento será conhecido como ômico. Olha só que bacana. Se você concordar comigo, isso aqui é uma reta, né? Não parece ser uma curva, é uma reta. Reta é descrito como uma função afim, que a gente aprende lá no ensino médio, que é y igual a x mais b. Ou seja, para cada ponto de tensão de DDP, eu tenho um correspondente de corrente. E essa inclinação da reta é a nossa resistência. Então, um dispositivo com resistências muito altas, essa reta ia ficar bem deitadinha, assim, ia cair para DDP, assim, ficar com sono pesado. Agora, se ela fosse uma resistência baixa, ia ter mais corrente, né? Menos oposição passagem de corrente, porque tem menos resistência. Logo, essa reta azul aí ia ficar bem em pé. Tá? Então, resumindo, dispositivos que não apresentam um valor de corrente proporcional ao DDP são denominados de não ômicos. Na microeletrônica, a maior parte das tecnologias é feita com dispositivos que não obedecem à chamada primeira lei de Ohm, como celulares, calculadoras, etc. Então, os dispositivos comuns vão respeitar essa lei de Ohm. Se você aumentar a tensão, aumentar a corrente, beleza? Resistência comum, resistência ômica. Agora, alguns outros dispositivos vão apresentar um comportamento assim, tu começa a aumentar a tensão em cima deles e eles param de aumentar a corrente, não aumenta mais. São dispositivos chamados de não ômicos, tá? Então eles são usados de maneira especiais para limitar valor de tensão, segurança dentro dos processadores. Mas para a gente entender, a gente vai começar só com os dispositivos ômicos. Vamos deixar esses não ômicos de lado. Só estou falando que eles existem, tá? Mas vou deixar eles de lado. Então a equação U igual a R vezes I, então tensão igual a resistência vezes corrente, é frequentemente denominada de primeira lei de Ohm, mas essa equação é utilizada para definir o conceito de resistência e pode ser também aplicada a materiais não ômicos. Então saca só esse triângulo. Olha que legal ele. Ele tem U em cima, é o triângulo RUI. Eu gosto dá para até trocar essas letrinhas aqui, o R e o I, um lado do outro. Deixa eu pegar uma forma aqui. Retângulo. Se eu quero saber qual que é a tensão do material, do dispositivo, ó, eu tampo o que sobrou? RI, na mesma linha, então multiplica. Se eu quero saber a corrente, tampa o I. U ficou em cima, R embaixo, então tensão dividido por resistência. E se eu quero saber a resistência, tampo R. Ficou U em cima e embaixo, tensão dividida por corrente. Beleza? Então o que tu quiser saber, tu vai lá e tampa. É para isso que serve esse triângulozinho aqui, ó. Então, em vez de você decorar três formulazinhas, vê só o triângulo, que é o triângulo RUI, facinho de lembrar, né? Tampa o que você quer e aí você encontra os dois. Mesma linha, multiplica. Um em cima e embaixo, divide. Essa é a primeira lei de Ohm. Então a gente já tinha uma equação para descrever potência igual a tensão vezes corrente. Agora eu tenho uma equação também que envolve a resistência. Tá, beleza, mas a potência, a tensão, a gente viu que surge da carga elétrica, diferente de potencial, cada um tem um potencial diferente entre os dois e surge uma tensão elétrica ali, que é diferente de potencial. A corrente é a passagem
dos elétrons. Mas a resistência, de onde é que ela surge? Então, ali o Ohm propôs uma segunda lei, a lei da resistividade. Perceba que a palavra é um pouquinho diferente, ó. Eu tenho a resistência, medida em ohms, e eu tenho a resistividade. Ohm também propôs uma segunda lei, dessa vez sendo uma expressão matemática que relaciona as propriedades físicas que interferem na resistência elétrica de um corpo condutor e homogêneo. Essa lei informa que a resistência elétrica de um corpo é diretamente proporcional ao seu comprimento e resistividade, inversamente proporcional à sua área transversal. Hoje sabemos que a resistência elétrica de um material é afetada pela sua temperatura, que são regidas por outras leis e descritas por outras equações que não vamos tratar nesse momento. Então olha só, eu estou te falando que dependendo do material, ele pode conduzir mais ou menos. A gente sabe que os fios são feitos de metais, normalmente cobre. Você fala, pô, mas por que eu não faço um fio de plástico, por exemplo? Porque plástico não conduz eletricidade. Opa, então materiais diferentes vão conduzir eletricidade de forma diferente. Então significa que eles vão apresentar resistências diferentes. Mas por que isso? A temperatura também afeta. Materiais mais quentes tendem a conduzir mais eletricidade. Mas vamos deixar de lado por enquanto. Então, ó, essa lei relaciona propriedades geométricas e uma propriedade intrínseca do material que o compõe, o corpo condutor, a resistividade. Propriedade intrínseca é uma propriedade que depende somente do tipo de material. Então, olha só, estou te falando que existe a resistência, que compõe o corpo todo. A resistividade é uma propriedade do material, ou seja, da substância. Ah, eu tenho um fio de alumínio e um fio de cobre. Os dois são das mesmas dimensões. Os dois têm 10 metros e 4 milímetros de diâmetro, ambos. Por que um conduz mais que o outro? Porque um é feito de cobre e o outro é feito de alumínio. O cobre conduz mais do que o alumínio, ou seja, a resistividade do alumínio é maior do que a resistividade do cobre. Resistividade é do material, resistência é do objeto todo. Tá? Então, resistência do cabo, resistividade do cobre. Beleza? Em termos simples, quanto maior for a espessura de um fio, por exemplo, menor a sua resistência elétrica. Então, olha só, aqui a gente tem um fio, né? O fio tem um raio, então a gente sabe que a área do fio é πr ao quadrado, né? Então você pega o π multiplica por r ao quadrado e tem um comprimento. Quanto mais comprido ele for, mais caminho tem para a corrente percorrer, né? Ou seja, mais difícil. Pensa num tubo. Se eu tenho um tubo bem comprido, a água que entra nesse tubo, ela demora para chegar do lado que ele é comprido. Logo, a resistência aumenta. Se a resistência aumenta, eu vou dizer que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento, que eu vou chamar de L. Logo, na fórmulazinha que a gente vai ver mais para frente, a resistência vai estar em cima, porque ela é diretamente proporcional. Quanto mais comprido, mais resistência. E a área do fio, ou seja, pensa no tubo de novo. Um tubo fininho, ele passa pouca água, uma mangueira. Um tubo grosso, ele passa muita água ao mesmo tempo. Ou seja, um fio grosso passa muita corrente, um fio fino passa menos corrente. Logo, quanto menor for essa área, maior vai ser a resistência. Quanto maior for a área, ele vai reduzindo a resistência para passar mais corrente. Então a área na fórmula vai parar embaixo, porque ela diminui a resistência. E aí a fórmula da resistência vai ficar R é igual a ρ vezes L dividido por A. R, resistência, o R grandão, resistência. Esse Pzinho pequenininho é a letra grega ρ. Essa letra grega é a resistividade. Então, o Rzão, resistência, o ρ, parece um P, é a resistividade. A unidade dela é ohm metro. Não é ohm por metro, é ohm metro. Tá? Vou até colocar um outro vídeo linkado para vocês que mostra a análise dimensional então, da que é essa unidade. Tá? L vem do inglês length, né, que é comprimento, e área mesmo, vem em metro quadrado. Importante que L e A aí, eles vêm em metro e metro quadrado. Não é milímetros, não é centímetros, é metros. Ok? A resistividade apresentada pela letra grega ρ é uma propriedade do material que depende de características microscópicas, como a quantidade de portadores de cargas, elétrons, no caso metais, disponíveis para condução e o tempo em que essas cargas elétricas são conduzidas no corpo sem colidirem-se com a sua rede cristalina, distribuição espacial dos átomos. Além disso, a resistividade é definida como o inverso da condutividade de um corpo. Rho é igual a 1 sobre condutividade. Então tem esse sigma aí, que pode aparecer em alguns casos para você como condutividade, que é o inverso da resistividade. Eu não vou deixar tratar, só vou falar dele agora, vamos deixar de lado, porque se você, ou você trabalha com resistividade ou condutividade. Um é o oposto da outra, tanto faz. É como se você fosse trabalhar com uma moeda olhando para um lado dela, ou vira e olha para o outro lado. Mesma coisa. Se um corpo tem uma resistência muito alta, ele conduz menos.
então a condutividade dele é baixa. Se um corpo tem resistência baixa, ele conduz mais, então a condutividade dele é alta. Um oposto ao outro, sabe? E aí tem uma tabela de resistividade, ó. A gente gosta da tabela, né? A resistividade é uma das grandezas físicas com o maior espectro de valores, podendo variar entre as ordens de grandeza de 10 na menos 8 até 10 na 18. A tabela a seguir apresenta os valores de resistividade para alguns materiais conhecidos. Ou seja, quanto mais resistividade, mais isolante é o material. Quanto menos resistividade, mais condutor ele é. Então olha só, a prata é um excelente condutor, olha isso. 1,59, 10 na menos 8, porque é o menorzinho que tem. Cobre, ouro, alumínio. A gente tende a achar que o ouro é o mais condutivo, mas não é. O cobre conduz mais que ele. Mas por que o ouro então é usado em alguns casos? Primeiro, o ouro não oxida e segundo, ele é muito maleável. A gente podia usar a prata, mas a prata oxida e aí ele perde as propriedades de condução. Ele fica mais resistivo, entendeu? Por isso que o cobre e o alumínio são muito utilizados, porque tem uma relação custo-benefício muito boa. Eles são materiais mais baratos e que apresentam uma excelente condutividade. Só por isso, é muito bom. E aí a gente vê outros materiais, ó. O quartzo ele é praticamente isolante aqui, ó. A partir da tabela acima é possível entender a escolha do cobre para produzir os fios presentes nos postes. Além do baixo custo, esse metal apresenta um baixo valor de resistividade, diminuindo assim a quantidade de energia perdida no processo de transmissão da eletricidade. Depois a gente vai comentar lá na frente que existe um negócio chamado efeito Joule. Quando eu passo corrente por um cabo, ele aquece. Uma parte dessa energia vira calor, tá? Um resumo da primeira lei de Ohm, aquilo que eu tinha comentado com vocês, de você tampar a letra, você chega nessas três equaçãozinhas. Tá? Vamos ver um exemplo numérico com essa lei de Ohm, tá? Um fio de cobre de área transversal igual a 10 elevado a menos 4 metro quadrado e de comprimento igual a 2,5 metros é ligado em uma tensão elétrica de 2 volts. Determine A resistência elétrica do cabo, B, a corrente elétrica formada no fio, C, a resistência do fio, caso seu diâmetro fosse dobrado. Bom, você pode pausar e tentar fazer, aí depois você volta e continua para ver se chegou na resposta certinho, tá? Mas tá na apostila também esse desenvolvimento aqui certinho. Então, resolução, ó. Para a gente resolver o A, para calcularmos a resistência elétrica desse fio de cobre, utilizaremos a segunda lei de Ohm. Então, a lei da resistividade. R igual a resistividade vezes L dividido por A. De acordo com o enunciado, a área transversal do fio é de 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Então, ele já deu a área para a gente, não precisa calcular. A resistividade do cobre, segundo a tabela fornecida nesse texto, é de 1,7, 10 na menos 8 ohm metro. E seu comprimento é de 2,5 metros. Pô, já deu tudo para mim. Eu só tenho que calcular. Então jogo tudo na fórmula, na equação, e chego em 425 vezes 10 na menos 16 ohms. Esse menos 16 aqui eu substitui por um múltiplo, tá? Que é esse U. Esse parece um U com a perninha puxada. A gente chama de micron. Então 425 micro-ohms. Esse é o valor da resistividade, da resistência desse cabo. Resistividade não, da resistência desse cabo. Perceba que é bem pequenininho. É mesmo. Por quê? É um cabo fino e é um cabo. Ele é feito para ter resistência baixa mesmo. Quanto mais próximo de zero, melhor, porque ele vai conduzir melhor. Vamos fazer a B. Para calcular o valor da corrente elétrica formada no fio, aplicaremos a primeira lei de Ohm, lei da resistência. Então a segunda é resistividade, a primeira é resistência. Para a tensão elétrica informada pelo enunciado de 2 volts, teremos a seguinte corrente elétrica. Em vez de usar R igual a U sobre I, eu vou inverter e vou usar I igual a U sobre R. Por quê? Porque eu quero calcular a corrente. Tensão, 2. Resistência, por que eu botei 0,00425? Que é a mesma coisa que o 425, 10 a menos 6. Igualzinho, tá? Só que sem a notação científica aqui. Deu 4.706 amperes. Veja que a tensão é baixa, ela não é alta a tensão. Mesmo assim, a corrente foi lá para cima. Por quê? A resistência é muito baixinha. Quando a resistência do cabo é baixa, a corrente dispara. Isso aqui nós chamamos de curto-circuito. Por isso que se eu coloco um fio ligando os dois pontos da tomada, você gera um curto. Por quê? A resistência daquele cabo é tão baixinha que o valor de tensão vai ser suficiente para passar uma porrada de corrente por aquele cabinho. E aí ele queima. Ó, então na C, ele pergunta o que aconteceria se a gente dobrasse o diâmetro do fio. Também estaríamos dobrando o valor do seu raio. Então o diâmetro uma ponta a outra, o raio do centro até a ponta. Como sabemos que a área da circunferência é determinada pela seguinte relação, ó, a área é igual a πr ao quadrado, portanto, sua área seria 4 vezes maior. Porque se eu dobro o raio, ia ficar 2r. Só que 2r ao quadrado é 4r quadrado. Ou seja, a área fica 4 vezes maior. Se a área fica 4 vezes maior, como a resistência é inversamente proporcional à área, ela fica 4 vezes menor.
Então, eu engrossar o cabo, diminua a resistência. Só que se eu dobrar o diâmetro do cabo, eu não vou diminuir pela metade a resistência. Não, eu vou diminuir 4 vezes a resistência. E se eu aumentasse 3 vezes o diâmetro do cabo, eu ia reduzir a resistência 9 vezes. Então, quanto mais grosso fica, ainda mais eu diminuo essa resistência. Beleza? Então, pessoal, se ficar qualquer dúvida, se você não entendeu qualquer ponto, pode mandar mensagem, pode comentar, que a gente responde. Fechado?